Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos encontramos, mais uma noite que vamos orar e meditar na palavra de Deus, e certamente Deus tem algo a falar ao nosso coração, à nossa mente, à sua igreja. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 124, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você já deve ter vivido situações em que não tem dúvidas que foi a mão de Deus que te livrou. Ou então, situações que você não sabia como resolver, parecia que não havia saída, não havia alternativa, e de repente as coisas foram se resolvendo e tudo ficou claro que foi Deus quem fez. Davi vivenciou isso na sua vida. Após a morte de Saul, ele foi aclamado como rei. Havia se passado 13 anos da unção que ele havia recebido de Samuel para ser rei. Os filisteus sempre foram uma nação inimiga de Israel. E tinham também uma questão pessoal com Davi. Ainda se lembravam do que ele fez com o gigante Golias. Lá em 2 Samuel 5,17 diz assim: quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Então eles queriam a todo custo pegar Davi, tinha uma rincha contra Davi, diante da situação em que não só ele, mas todo o povo estava em perigo. Davi então ora a Deus. E em 2 Samuel 5,19 diz assim: Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma vida de oração, uma vida de obediência ao Senhor. Ele era coerente, sim, quando pecava, quando era confrontado, diante do seu pecado, ele confessava, ele se arrependia diante de Deus, mas era alguém temente a Deus, alguém que Deus conhecia o coração, que sabia que esse coração estava sempre em Deus. E diante da palavra de Deus, Davi foi e venceu os filisteus. E foi nesse contexto que ele compõe então o Salmo 124. E para Davi não havia dúvidas que havia sido Deus a razão do livramento, da vitória. Por isso que ele diz lá no versículo 1, se não fosse o Senhor, o que teria acontecido se o Senhor, Deus, não tivesse ao nosso lado? Se Deus não tivesse junto da gente? É uma pergunta retórica. Se não fosse o Senhor, porque ele sabia que foi Deus, ele sabia que foi o Senhor que livrou o povo de Israel, foi o Senhor que deu a vitória, foi o Senhor que deu essa conquista para eles. E para mostrar a vitória que Deus havia dado, Davi fala então do tamanho do inimigo. Para mostrar a ferocidade do inimigo, Davi se utiliza de 4 metáforas. A primeira está no versículo 3. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos. Essa é a primeira figura usada por Davi, que retrata aí um monstro gigante. Talvez daquele tipo de Hollywood, lá o Godzilla, um monstro marinho. A situação era muito difícil.
muito difícil em que Davi e o povo estavam passando, que eles se sentiam dessa maneira, diante de um monstro, eles tão pequenos, tão indefesos, e o monstro ali a ponto de devorá-los. Os filisteus eram muito poderosos, era um exército maior que o de Israel, um exército mais poderoso, aterrorizava as nações. Israel se sentia sem chances para se defender, sem chances para sair daquela situação. Ou seja, bastava eles abrirem a boca, Israel seria sugado para o ventre do monstro. Trazendo para os nossos dias, quantas vezes também nós vivenciamos esse medo dos monstros da nossa sociedade? O desemprego, a fome, a violência, a doença, a enfermidade, que parece um monstro que não morre nunca. Pode ser pessoas como um marido possessivo e violento, o patrão arbitrário, um governo déspota, tirano, insensível, um amigo tóxico e que você não consegue escapar dele. E diante dessas situações reais, ou muitas vezes também imaginárias, que parecem monstros nos rodeando a ponto de nos engolir vivos, que nós precisamos ter a certeza que Davi tinha. Deus está do nosso lado. Porque se não fosse o Senhor, seríamos engolidos vivos. A segunda metáfora é um dilúvio. Versículo 4 ao versículo 5, ele diz ali das águas, que nos teriam levado para longe, a enchente teria nos coberto, teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós estaríamos mortos, estaríamos afogados pelas muitas águas. A imagem que vem à mente é de alguém que caiu num poço, e aí a água vai enchendo aquele poço, mas veja bem, aquele poço está tapado, porque se não estivesse, a água nos levaria e nós poderíamos sair. Não, mas ele estava tapado ali, portanto, a hora que enchesse, se afogaria. A hora que ficasse cheio, morreria e não teria como escapar daquela situação. Tentaria ali sair de alguma maneira, mas não conseguiria sucesso, porque a água iria tomar todo o poço e aí iria encher a nossa boca, o nosso nariz, e assim nós estaríamos perdidos. O ar subiria, ficaríamos em pânico, desesperados porque não há saída e a morte era iminente. Essa é a figura que ele mostra, que ele espelha aquela situação de agonia diante das realidades sufocantes que nos tiram toda a possibilidade de respirar. Entre essas realidades asfixiantes em nossos dias estão aí as dívidas. Quando elas vêm, é como se estivéssemos afundando, como se estivéssemos afogando em dívidas. Outra coisa que pode também nos parecer da mesma maneira, nessa mesma figura, não é? São aí as enfermidades. Enfermidades que vêm sobre a nossa vida, enfermidades que chegam sem aviso, enfermidades que muitas vezes são incuráveis, ou enfermidades que nos fazem sofrer muito, que tira a nossa paz, que instala em nós o medo. As doenças também são esse poço cheio de água tirando o nosso fôlego. Rubem Alves, no seu livro Médico, ele diz que para algumas crises não existe remédio. São dores na alma que vai para além da capacidade da medicina em diagnosticar e tratar. São dores na alma que nenhuma cirurgia consegue curar. O medo, por exemplo, não pode ser amputado, porque o medo paralisa a vida. Dominada pelo medo, a vida se encolhe, perde a capacidade de lutar, entrega-se à morte. Davi nos mostra que por pior que seja o dilúvio, por pior que seja o tsunami, as enchentes, por pior que seja, isso tudo,
ele não é maior do que a capacidade de Deus em nos livrar. Ele, o Deus Todo-Poderoso, está do nosso lado. A terceira metáfora é de uma fera que acua, com os dentes afiados, a ponto de rasgar a nossa carne, rasgar a nossa pele e nos estraçalhar. No versículo 6 ele fala isso: demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Na revista atualizada que nós lemos, diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. É a imagem de um animal que acua, um animal aí com a sua presa que nos coloca diante da parede. Ali estamos acuados, quem sabe numa caverna, e quanto mais se entra na caverna, mais perto está a fera, mais sedenta para saciar a sua fome. Quantas situações que vivemos em nossos dias que se parecem com essa metáfora. São as relações abusivas dentro do lar, do trabalho, dentro das igrejas, situações que nos vemos acuados, situações que nos encontramos com medo, perseguições sobre a nossa vida, patrulhamento que existe hoje, sobre as pessoas, nas redes sociais ou qualquer coisa nesse sentido, na qual você não pode manifestar aí, a sua opinião, porque logo já vem as pessoas ali te acuar, vem as pessoas querendo te destruir. E Davi diz que quando a fera que nos atacar, o Senhor nos puxa para fora da caverna. O Senhor nos livra dos dentes do animal que quer nos devorar. Lá em 2 Timóteo 4,17, Paulo diz assim para Timóteo: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. São aquelas circunstâncias que nos deixam nervosos, irritados, ansiosos, amedrontados. São atitudes diárias, notícias desagradáveis, decisões que nos desagradam. Nos sentimos sempre em perigo e muitas vezes presos. É aquela ameaça constante. Eu lembro na infância quando alguém chegava e falava assim: eu vou te pegar amanhã. Isso na saída da escola. E aí então a gente vivia aquela angústia, aquele medo, porque ficava aquela ansiedade: o amanhã vai chegar, e quando chegar tem aquele monstro, aquele inimigo que vai me destruir, que vai acabar comigo. É assim que Davi estava se sentindo. Mas ele dizia que o Senhor nos livra da boca do leão. A última metáfora é do passarinho, que caiu na armadilha que foi preparada para ele pelo caçador. Está preso, indefeso, não tendo como escapar. Tenta levantar voo, se esforça e nada. Há pessoas que vivem assim, pessoas que estão presas por relacionamentos tóxicos, por circunstâncias ou situações que paralisam a vida. Estão presas por suas ideologias, não conseguem enxergar outra coisa senão aquilo que a sua ideologia diz, aquilo que a sua mente está contaminada. Portanto, o seu campo de visão e de raciocínio só enxerga aquilo que ele acha que é correto, aquilo que foi passado para ele, aquilo que vai ao encontro daquilo que ele acredita. E não conseguem escapar disso. Presas por suas decisões e não têm coragem de mudar ou voltar atrás. Presas pela religiosidade essa que oprime, que esmaga a vida, que tira a alegria e o sabor de servir a Deus. Pessoas que acham que estão livres, que suas decisões e ações são pautadas pela liberdade, mas é uma liberdade fictícia, pois quando tentam se mover, tentam se levantar, voar, pensar diferente, algo os puxa, os retém. E essa
né? E isso é terrível, porque isso aprisiona, isso é como uma camisa de força, é algo que nos engessa, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria. E diante disso, Davi declarou: como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e nós ficamos livres. Se não fosse o Senhor, estaríamos presos, mas o Senhor nos livra. A armadilha dura, difícil, intransponível que muitas vezes nos encontramos, ela foi quebrada por Cristo Jesus. Deus, com a sua força, foi lá e quebrou a armadilha e disse: vai, passarinho, voa para as alturas, o céu é seu, o infinito lhe pertence. E aí eu lembro daquele cântico: ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou as nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. Jesus veio para nos libertar de todas as amarras que nos aprisionam, que nos afastam das pessoas e da verdadeira vida. Somos livres em Cristo Jesus. A nossa mente tem que estar cativa em Cristo Jesus. Não pode estar cativa a ideologia nenhuma, a pessoa nenhuma, a circunstâncias nenhuma, a religião nenhuma. Não entreguemos essa liberdade que Cristo nos deu e que teve um alto preço para isso, porque foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ela foi comprada, essa liberdade, com o sangue de Jesus e nos dada gratuitamente para que vivêssemos essa liberdade e não peguemos essa liberdade e coloquemos essa liberdade nas mãos de qualquer pessoa, ou qualquer ideologia, qualquer profissão, qualquer religião ou igreja. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Davi conclui o salmo dizendo: o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Davi começa o salmo dizendo que o Senhor está do nosso lado. Por isso nos livra do monstro, nos livra do dilúvio, nos livra da fera com dentes afiados e nos livra da armadilha do caçador. E ele termina o salmo mostrando quem é esse Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos formou, o Deus que nos deu a vida e o Deus que sustenta a nossa vida. É o Deus que está no controle e no governo de tudo. Que tanto o monstro, o dilúvio, a fera, a armadilha está nas mãos de Deus. Quem é maior, o monstro ou o Senhor, que ordenou ao peixe grande que vomitasse Jonas na praia? Quem é maior, o dilúvio ou o Deus que permitiu que as águas chegassem e que no tempo certo abaixassem? Quem é maior, a fera com seus dentes afiados ou o Senhor que fechou a boca dos leões na cova onde Daniel foi jogado? Quem é maior, o caçador ou o Deus que tem a vida e a morte do caçador nas suas mãos? Por isso Davi não olha para o monstro, não olha para o dilúvio, não olha para a fera, não olha para o caçador, e sim para o Senhor Todo-Poderoso. Ele não olha para as criaturas terríveis e nem para as circunstâncias, pois como diz Paulo lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, você que está assistindo, diga: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, tudo estaria perdido. Tudo estaria perdido. A pandemia que passou teria nos sucumbido.
mas o Senhor criou os céus. O Senhor criou a terra. E esse Deus Todo-Poderoso está do nosso lado. Diga, se não fosse o Senhor, o desemprego teria acabado com a minha vida e a minha família. Mas o Senhor que criou os céus e a terra, Ele está ao nosso lado. Diga, se não fosse o Senhor, essa enfermidade teria destruído a minha vida. Mas o Senhor está ao meu lado. Ele me deu a vitória. Ele está comigo sempre, até o final de todas as coisas. E Ele tem o melhor para a nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, confie, descanse nas mãos de Deus. E nunca tenha dúvidas da presença e do amor de Deus. Diga sempre, se não fosse o Senhor, eu não estaria vivo. Eu não estaria aqui. Deus o abençoe. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença constante, maravilhosa, abençoadora, fortalecedora, consoladora nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque ainda que o Senhor permita que coisas ruins aconteçam conosco, que situações, ó Pai, que fogem do nosso controle, que nos tiram a paz, que nos tiram a alegria, venha sobre nós. Que nós não entendemos, na maioria das vezes, do porquê que o Senhor permite, mas cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor tem propósito em tudo. Que nós possamos ter a certeza que, apesar de tudo isso, o Senhor está conosco. Que, apesar de todas essas circunstâncias, o Senhor está conosco. Que, apesar de todo o ataque do inimigo, o Senhor está conosco. Que, apesar, ó Pai, de tantas coisas que querem nos aprisionar, tantas ideologias que querem, ó Pai, nos desviar do Senhor e nos levar cativo, ó Pai, para os seus conceitos, para as suas bandeiras, o Senhor está conosco, cuidando de nós, sustentando a nossa vida. Ó Pai querido, dá-nos sempre a alegria da liberdade e que possamos não entregar essa liberdade para ninguém, para pessoa nenhuma e para ideologia nenhuma, para circunstância nenhuma, para coisa nenhuma. E que possamos viver essa liberdade em Cristo Jesus. E que possamos sempre ter essa convicção e dizer obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Porque é assim mesmo que aconteceu. Se não fosse o Senhor, não teríamos a salvação. Estaríamos condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. Estaríamos na escuridão, mas o Senhor nos trouxe a luz de Cristo Jesus e nos salvou em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Pai, abençoa o teu povo. Diante da situação, das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, em todas as áreas da vida, seja qual for, que o Senhor esteja libertando, curando, transformando, fortalecendo, amparando, sustentando, consolando essas vidas, ó Pai. E que cada um desses irmãos e irmãs que estão assistindo tenham essa certeza que, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus que nos amou e se entregou por nós. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Que você tenha aí, um restante de feriado abençoado, e que possamos nos encontrar aí na igreja para louvar e adorar a esse Deus sempre presente e tão maravilhoso que nos ama incondicionalmente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Sábado maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário,
morto pra nos salvar. Oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar. Oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só